Pois bem, meus caros, começamos uma outra série de videoaulas e desta vez nós vamos tratar sobre o salário, a remuneração no direito do trabalho. Pois muito bem, a remuneração ela é justamente uma resposta àquilo que nós já vimos em outras aulas lá no artigo 3º da CLT. Nós vimos no artigo 3º que para ter vínculo empregatício é necessário a onerosidade. Assim como para ser empregador, segundo o artigo 2º da CLT, é necessário justamente que se pague salários. Então, o que nós temos aqui é justamente uma consequência lógica do serviço prestado pelo trabalhador em um contrato de prestação de serviço, um contrato de trabalho, aonde ele vai ter essa contrapartida. Trabalhei, 30 dias depois, ou no meu acerto que eu fiz, pode ser semanal, quinzenal, diário, eu receberei essa contraprestação pelo serviço feito. Essa contraprestação poderá ser feita não só em dinheiro, mas também em utilidades, como é o salário in natura. Então, a CLT, ela dispõe de uma série de questões, artigos, preceitos legais, que organizam toda essa questão de remuneração. Algumas questões básicas, que são desde 1943, ou seja, este salário deverá ser pago em espécie, em moeda corrente do país. Então, aqueles que foram transferidos internacionalmente, como nós já vimos na aula de trabalhadores transferidos para prestar serviços fora do país, eles poderão ter um salário lá fora, pago até em moeda do país em que estão, mas geralmente eles recebem algum tipo de salário aqui no país, para que a sua família, que talvez não tenha ido com ele junto, ou para questões de INSS e FGTS, terá que receber também parcela do seu salário aqui no país. A partir daí, houve, por óbvio, uma certa sofisticação da sociedade entre 1943 até hoje. Então, se recebia o salário num envelopinho dentro do expediente de trabalho e tal. Hoje se faz tudo isso via depósito bancário, que serve o depósito bancário como registro do pagamento, assim como o olerite, que é um recibo salarial. O que ocorre com a folha, o olerite, o contra-cheque, é que ele combate justamente a hipótese do salário complessivo, ou seja, que você receba um salário sem a discriminação do que lhe ocorre, porque a remuneração é o conjunto de várias parcelas salariais conforme o caso concreto. Ou seja, se você trabalha exposto a agentes insalubres ou perigosos, você vai ter justamente a possibilidade ou de adicional de salubridade ou de periculosidade. Se você trabalha depois das 22 horas, vai ter o adicional noturno, e tudo isso tem que ser discriminado quando se paga o salário. Por isso, a necessidade de uma folha salarial, mas hoje em dia, na maioria das vezes, esses pagamentos são feitos por depósito bancário, que serve como comprovante desse pagamento. Pois muito bem, toda essa questão de remuneração segue, portanto, aqui alguns princípios doutrinários e jurisprudenciais históricos. E um deles é justamente o caráter alimentar que possui as verbas trabalhistas. São essenciais para o trabalhador e sua família, e assim está estruturado, inclusive, o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, que trata sobre o salário mínimo, dando justamente esta urgência de pagamento no salário, até na Justiça do Trabalho, requerendo o processo do trabalho uma certa urgência na prestação jurisdicional, quando questionado esse contrato de trabalho na Justiça do Trabalho. Esse caráter alimentar não exclui que tenha dentro do salário também algumas verbas de natureza indenizatória, como pode ser, por exemplo, as férias vencidas, que se trata de uma indenização, ok? E quando se fala em caráter forfetário, quer dizer o seguinte, que o risco do negócio é do empregador. Isso quer dizer o quê? Se, por exemplo, a empresa, neste mês, ela deu prejuízo, ela ficou no vermelho, isso não afeta o contrato de trabalho.
porque assim como o empregador pode ter a possibilidade de ganhar lucro e não tem por que repartir este lucro com os trabalhadores, como veremos na aula de participação dos lucros e resultados, ele também não tem por que discriminar e dividir o prejuízo com o seu empregado. Daí, esse questão do risco do negócio, que ele é muito interessante, justamente quando em juízo alguém vai discutir vínculo empregatício, aonde se pergunta justamente se aqueles gastos eram cobertos pelo empregador ou pelo próprio empregado para, por exemplo, diferenciar um trabalhador autônomo do aquele trabalhador por conta alheia, ou seja, que tem vínculo empregatício. Essa é uma das características do salário também. A outra é a sua indisponibilidade, ou seja, existe uma hipótese de transação dentro do salário. É uma hipótese porque o salário, por exemplo, ele é irredutível, porém ele permite a negociação coletiva, como nós vimos agora, por exemplo, nas hipóteses das medidas provisórias por Covid, onde dava a possibilidade de redução de jornada acompanhada de uma redução de salário. É possível que eu tenha também isso em acordos coletivos com algum tipo também de garantia ao trabalhador em uma via de mão dupla. Então, o salário, até por ordem constitucional, ele tem uma proteção inclusive à intangibilidade. Então, assim como a negociação coletiva tem limites para reduzir salário, é necessário que também eu tenha, respeitando até o inciso 10 do artigo 7º da Constituição Federal, infraconstitucionalmente, limites aos descontos salariais. Por óbvio, pode acontecer que aquela empresa fez um plano de seguro médico coletivo, que no mais das vezes, esses seguros médicos fechados para 3.000 empregados, para um contingente importante de pessoas, faz com que os valores dessas parcelas de pagamento de seguro médico, eles sejam melhores em um plano empresarial coletivo do que num plano individual. Obviamente que isso é um benefício contratual. Então, há muito tempo, a súmula 342 do TST já dizia que é possível que você tenha um desconto salarial sempre quando ocorra, primeiro, esta anuência por escrito do trabalhador para que tenha um benefício legal com aquele desconto, seja ele dentário, seguro médico ou o que veio no parágrafo 5º do artigo 458 da CLT com a reforma trabalhista, que é uma série de hipóteses de descontos salariais que terão aqui um cunho indenizatório e não remuneratório. Me explico. Não vão, sendo indenizatório, integrar o salário do empregado para fins, por exemplo, de contribuição previdenciária. Então, eu tenho uma série de preceitos sumulares, legais, que vão instrumentalizar essa questão da intangibilidade, essa proteção ao salário contra descontos, ok? Porque eu posso ter, inclusive, descontos de cunho judicial, quando eu tenho uma questão de cunho de direito familiar e eu tenho uma sentença que vai para a empresa autorizando o desconto a título de pensão alimentícia já na fonte, já no salário. Então, eu tenho descontos também na folha salarial do empregado de cunho público, como são as contribuições de INSS, de FGTS, de imposto de renda, que pode ser feito inclusive direto na fonte, ok? Então, dentro dessas hipóteses, como eu já falei, o salário é, como definição legal, a contraprestação a uma mão de obra feita pelo trabalhador, ou seja, existe aqui um caráter de periodicidade. Eu trabalho o acerto que eu fiz com o meu empregador e após esse trabalho eu recebo o meu salário. Só que este período de acerto, ele está limitado pelo artigo 459 da CLT a 1 mês de periodicidade, ou seja, trabalhei um mês, no outro mês eu recebo justamente o serviço que eu fiz em março, receberei em abril no meu salário, ok? Então,
Eu posso fazer o meu acerto contratual de recepção da remuneração diária? Pode. Ou por semana, por quinzenal, até 30 dias. O artigo 459 da CLT permite esses acertos contratuais, dando ainda uma exceção legal, que é aos comissionistas. Ou seja, pode ser que no meu acerto contratual eu realizei uma venda de um carro para a loja concessionária de carros, e aí esta comissão possa vir mais de 30 dias, ok? Então, a periodicidade máxima é mensal para o recebimento dos salários, ok? E aí, outra coisa que também vem à raiz dessa periodicidade é outra característica lá do vínculo empregatício que nós já estudamos do artigo 3º CLT, é esta habitualidade, este trato sucessivo na minha prestação de serviços, que corresponde também a uma continuidade do pagamento destas hipóteses salariais mês a mês, quinzena a quinzena, conforme o meu acerto salarial feito com o meu empregador. Ok? Então, como eu já falei, esta folha salarial ela tem que ser discriminada, justamente para saber o quê? Ora, no mês de março, extraordinariamente, eu fiz 50 horas extras. Então, na folha de abril, que corresponde a essa pós-remuneração, eu vou ter que ler lá quantas horas extras eu recebi, referente ao mês de março. Por isso a necessidade de uma discriminação das parcelas e valores salariais no holerite salarial. Perfeito? Para que eu não possa justamente fazer uma negociação, como era comum nos bancos até algum tempo atrás, que eu te pagava de antemão uma quantidade de horas extras, 50 horas extras, sem você fazer, talvez, no mês que vem, você ia ver que você realizou 70 horas extras, mas tu acertou 50. Então isso é que não pode acontecer. Esse é o salário complessivo, aonde você, antes de fazer a tua prestação de serviços, que você não sabe como é que vai ser no dia a dia, por mais que seja habitual, a tua função, o teu modus operandi, pode acontecer que em determinado dia você trabalhou à noite. Por isso a necessidade de discriminação de todos os valores para ver se aqueles dias, aquela semana que eu trabalhei à noite, foi efetivamente pago o meu adicional noturno. Feito? Então, tudo isso, meus caros, faz com que a folha salarial seja a base de cálculo para INSS, FGTS e até mesmo pensão alimentícia, como eu já falei. Daí que às vezes há acertos entre empregados ou empregadores, ou os empregadores impõem aos empregados, como uma forma de redução de custos trabalhistas, que ele te paga R$ 1.500 dentro da folha, registrado na folha salarial, e outros R$ 500 fora da folha. Esse é o conhecido salário extra-folha. Prática muito feita, não só aqui em Joinville, como em Santa Catarina, como no Brasil. E aí, esse salário extra-folha guarda consigo uma questão interessante vinda do artigo 818 da CLT, que trata sobre o ônus da prova. O ônus de provar que você recebeu, além do que está na folha, uma quantidade por fora do salário, como uma forma de reduzir gastos salariais para o empregador, é ônus do empregado fazer isso na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque aqui eu tenho um fenômeno, que esse salário extra-folha, muito prejudicial ao empregado. Por quê? Porque as parcelas salariais ela tem um efeito cascata, chama-se reflexos. Quando eu faço, por exemplo, uma jornada de hora extra habitual, essa habitualidade vai fazer integrar aquela adicional de hora extra ao meu salário e fazer com que seja base de cálculo também, por exemplo, para as minhas férias, para o meu 13º salário. E quando você retira isso e põe extra folha, você não ganha esses reflexos. E a União também não ganha, porque talvez você colocou fora do salário e não tem mais base de cálculo daquela parcela que está fora do salário para o INSS, por exemplo. Então, o salário extra folha é uma irregularidade que pode gerar diferenças salariais por todas essas questões de reflexos trabalhistas, ok?
E aí caberá, se isto ocorrer, como ocorre de forma meio que frequente aqui na nossa comarca de Joinville, você, empregado, vai ter que fazer esta hipótese de prova, ainda que o artigo 818 da CLT, já há algum tempo, também na reforma trabalhista, trouxe consigo a questão da carga dinâmica da prova. Mas a gente vai ver se o juiz vai fazer justamente esta inversão do ônus da prova ou não nesse caso concreto. Ok? Estou colocando, por exemplo, uma jurisprudência pós-reforma trabalhista, onde se mantém esse ônus da prova do salário extra-folha para o empregado. Ok? Muito bem. Dito isso, meus caros, citei há pouco tempo atrás, minutos atrás, o inciso 4º do artigo 7º da Constituição Federal, que trata justamente do salário mínimo. A primeira questão que nós temos que ter aqui é que, ainda que a nossa CLT passou por diversas mudanças legislativas, nós temos que entender que o salário mínimo é único para toda a União. Então o salário mínimo que nós ganhamos aqui em Joinville é o mesmo que se ganha lá no Acre. Ok? Não confundir salário mínimo com piso salarial estadual e também com a expressão valor mínimo regional que pode aparecer na CLT de 1943 e não foi mudada essa terminologia em alguns artigos. Mas o que se entende como salário mínimo é justamente que a União forneça uma referência salarial para todo o país para que aquele valor que a União pode periodicamente atualizar não é apenas anualmente, como ficou nesta prática histórica aqui no Brasil. O salário mínimo pode ser ajustado de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, porque o inciso 4º do artigo 7º fala em uma atualização do salário mínimo periódica. Feito? E aí, o que vem acontecendo há muitos anos é que você, ano a ano, você vai ter justamente este aumento, este reajuste do salário mínimo. Hoje, em 2020, nós temos salário mínimo em R$ 1.045. Porém, se eu pego o inciso 4º do artigo 7º, que dá justamente esse caráter alimentar ao salário, eu vou ver que, talvez, em algumas regiões do país, estes R$ 1.045 que nós temos hoje em 2020, talvez não tenha a possibilidade de poder de compra para fazer tudo que está ali no inciso 4º, ou seja, pagar vestuário, alimentação, lazer, habitação, esse tipo de coisa. E aí que o DIEESE, que é um órgão intersindical, ele faz também todo ano uma questão constitucional do valor do salário. Por exemplo, qual que seria o valor necessário para o pagamento que tudo aquilo que está no inciso 4º para um brasileiro com 3 dependentes, uma família de 4 pessoas? Chegaríamos ao valor de R$ 4.366,51, segundo esta referência deste órgão intersindical. Ou seja, o salário mínimo no Brasil, a faixa salarial, ela está muito baixa. E isso até mesmo no que diz respeito à América Latina, onde o nível salarial brasileiro não é, em comparação com os países aqui da América do Sul, por exemplo, não é o dos maiores, senão que nós estamos ali no meio dessa tabela referencial de salários no continente sul-americano, para ver que a nossa média salarial é muito baixa. Isso fez com que alguns estados lançassem algo que a Lei Complementar 103 de 2000 possibilitou, que é o piso salarial estadual. Porém, meus caros, veja bem, o piso salarial estadual, que ele é posto coloquialmente como salário mínimo estadual, salário mínimo de Santa Catarina, ele só vai funcionar dentro dos preceitos e requisitos da Lei Complementar 103 de 2000, ou seja, o governador do estado, que é a autoridade do Poder Executivo Estadual, ele poderá, mediante lei, instituir um piso salarial para aqueles que não tenham um piso definido em lei federal, convenção coletiva ou acordo coletivo. Ou seja, é uma hipótese não muito rara que alguém não tenha já um piso salarial de cunho sindical. Exemplo, quando eu pego o artigo 7º, inciso 5º da Constituição Federal, eu entendo o seguinte: piso para uma categoria é quando empregadores e empregados se juntam
para fazer um instrumento coletivo, como pode ser a convenção coletiva. E dentro dentro desse instrumento coletivo, se fixa o quê? Olha, nenhum metalúrgico da região de Joinville vai ganhar menos que... Aí se coloca um valor que normalmente, como é óbvio, é superior ao salário mínimo federal. E diz então, olha, talvez na nossa convenção coletiva aqui de Joinville, metalúrgicos com mais de 3 anos na função pode ganhar X. Já metalúrgicos que recém entraram na categoria vão ganhar X menos 5%. Tudo é possível, por quê? Porque é objeto de uma convenção coletiva. E várias são as categorias que se organizam nesse sentido, criando um salário mínimo profissional, ou o que eu posso denominar de piso salarial. Ok? Então, quem não tiver isso, quem não tiver já uma obrigação na sua convenção, o acordo coletivo sobre o piso salarial, aí sim pode-se pensar na aplicação do salário mínimo estadual. Pode ser o caso de domésticas, por exemplo, aqui em Santa Catarina, ok? Então a gente vê aqui que em função de um salário mínimo federal um pouquinho baixo, os estados podem ter esta possibilidade de elevar um pouco esse piso salarial dentro do estado por categorias econômicas, como faz Santa Catarina, que estabeleceu 4 faixas de salários estaduais, de acordo com a categoria econômica e profissional de cada um, ok? Colocando aí valores sempre superiores ao salário mínimo. Mas isso só vai acontecer conforme os requisitos legais da lei complementar. Ou seja, quando não tenha um acordo ou convenção coletiva específico, aí sim eu posso pensar como piso salarial estadual, como salário mínimo estadual, como alguns chamam, para aquela categoria não organizada sindicalmente. Ok? Então, vou ficar por aqui para que nas próximas aulas sobre salário a gente possa tratar sobre algumas outras características, direitos e parcelas salariais como são tratadas na CLT e na Constituição Federal. Por hoje é só e fiquem bem. Obrigado.